Fala pessoal, mais um Resenha com o TF no ar, mais um bate-papo aqui no nosso canal. Hoje a resenha é muito especial com um dos caras assim que, olha, ele narrou o momento, talvez o segundo ou terceiro momento mais especial do meu maior ídolo esportivo. Ele sabe quem eu tô falando aqui. Ele é a voz do tênis e também de outros esportes no Sport TV. É um cara que, pô, é uma honra tê-lo aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar. Vocês sabem quem é, porque vocês já leram aqui, né? Já viram a thumb. Então, vocês sabem quem é meu convidado de hoje. A voz quase não saiu. Mas... a voz quase não saiu aqui, mas tudo bem. Mas eu peço pra você que tá chegando aqui agora já fortalecer com like, se inscrever no canal. É muito importante que vocês entrem aqui, assistam as outras resenhas. Essa semana tivemos duas. Ontem com Guido Nunes, hoje com esse meu convidado especialíssimo. Na próxima semana nós teremos apenas uma, porque é carnaval, você vai estar lá... Eu vou estar aqui também não fazendo isso, mas só que tem que, para relaxar, apenas uma resenha que será com o Wilson Gotardo. Semana que vem, apenas uma resenha, nessa semana duas. E temos mais 40 e poucas para trás. Mas meu convidado de hoje é muito especial. Uma salva de palmas para Eusébio Rezende. Vamos aplaudir. A voz. A voz. Tudo bom, Eusébio? Obrigado por ter aceito esse convite. Eu que agradeço aí pela lembrança, né? E agradecer aqui a preferência do pessoal. E para mim é uma honra estar no lugar que teve meu amigo Guido Nunes, cara. Teve aqui ontem, Guido cara. Gente boa demais. Cara. Guido é um cara sensacional. Todo mundo queria ter um irmão como o Guido, cara. Não, ele é um cara doce, né? Ele é um cara doce. Ele é demais. O garoto é bom. Ele é muito bom. Infelizmente, agora não vai ser mais seu companheiro, né? Tá em outra... mas continua sendo meu amigo. Ah, o WhatsApp tá aqui. O WhatsApp dele tá aqui. Ontem eu tentei tirar o novo caminho de vida dele, mas tava escorregadio. Tá? Ah, é, né? Tava escorregadio. Ele não disse? Não disse. Em off disse, mas em on não. Acho que nem off eu sei. Eu fiquei sabendo por alto que ele vai pra ali ou vai pra aqui, mas isso aí não tá. Ele falou que em breve vai confirmado. divulgar o novo destino dele. Mas é um cara que merece tudo de bom na dúvida, vida, na não. carreira. Craque, É um cara craque. cracaço. Eusébio, obrigado mesmo. Correria. Eu que agradeço. Semana que vem, carnaval pra todo mundo, menos pra você, né? Não, Começa o Rio Open, né? Pra mim, carnaval só sábado e parte do domingo, aí tem que dormir pra acordar bem na segunda, porque a gente já faz a chave principal. Pra quem tá trabalhando no torneio, já começou. Sim. Já tem gente lá, o pessoal já tá arrumando ali as últimas coisinhas, ajustando os últimos detalhes ali pra começar. E o quali é sábado e domingo, né? Ou seja, o quali tem que rodar. E torcer para não acontecer o que vem acontecendo todo santo dia nesse mês de fevereiro. Chuva. Todo santo dia dá aquela pancada de chuva, alaga tudo, complica a vida da cidade, e aí o jogo para. E aí vai correr o risco de ter jogo do quali na segunda, né? Aí vai atrasar última rodada do quali na segunda, aí o cara que jogaria já na segunda, vindo do quali, já não pode jogar na segunda, já vai jogar na terça, e aí perde aquele diazinho de folga e vai, se for avançando no torneio, vai até o fim. Você vai fazer os jogos da parte da tarde? Normalmente a gente faz a segunda sessão, né? Quando a emissora divide em 3 turnos, faço a sessão noturna, que são 2 jogos. Eu não sei como é que vai funcionar. A gente vai ter uma reunião amanhã para ajustar isso, né? Normalmente são 3 equipes. Como a gente não tem, nos últimos anos, a quadra 1, com a narração do local da quadra 1, porque teve um ano que a gente teve uma equipe na quadra 1 e uma equipe na quadra central. Mas como provavelmente a gente não vai ter a quadra 1, os jogos serão concentrados na central e, de repente, se você tiver um jogo importante na quadra 1, você só puxa o sinal e narra da cabine da central, de repente a gente vai ter 3 turnos, né, no mesmo dia. E você tá falando da situação da chuva, né? É o horário de começar, sem hora pra sair, né? Exatamente, porque começa o calor, você já acorda às 7 da manhã e você olha no teu celular, tá lá, máxima prevista para o dia de hoje, 36,9 com sensação térmica de 50. Aí você vai pensando, bom, evaporação, a partir de 2 da tarde já começa a fechar, aí vem aquele sudoeste ali entrando pela lagoa, e aí quando você olha pro lado da barra... E aí começa o dia ficou noite. Né? Aí o jogo que era pra terminar às 22 termina não, às 3 horas. O que era pra começar às 22 começa às 1 da manhã, né? E aí quando você vai olhar são 3. Qual foi o jogo que saiu mais tarde até hoje, Eusébio? Um jogo do Nadal terminou 3h30 da manhã. Aqui no Rio Open? No Rio Open. Caraca.
Pro Nadal não ter que jogar 2 no mesmo dia, aí ele topou entrar em quadra muito tarde. Entrou 1 da manhã em quadra. Caraca. E aí o jogo demorou. Aí foi o ano que ele foi campeão. Ah, tá bom. Pelo menos que foi... Ele é tão profissional, né, cara, que o cara topou entrar em quadra depois da meia-noite. Isso é difícil, né? Ainda mais o cara do peso do Nadal, né? É muito difícil. Normalmente a ATP também nem faz força pra isso, né? Mas poderia encavalar jogo. Aí a gente não tinha certeza se no dia seguinte ia chover ou não. E aí ele ficou preocupado, pô, vou ter que jogar de repente 2 partidas mesmo. Ou iniciar uma terceira e tal, porque tá muito apertado o calendário. Aí ele topou jogar até tarde. No dia seguinte colocaram o jogo dele bem tarde, era o último da noite, mas não tem problema com chuva, não. Mas assim, a chuva é um negócio que é inevitável, porque a data que o Rio Open conseguiu para ser um ATP 500 é uma data antiga de um torneio que acontecia em Memphis. O único problema de Memphis era o frio intenso nessa época, mas não chegava ao ponto de ter neve. Mas é muito frio no Tennessee essa época. Aí a data, Memphis não realizou mais, virou um ATP 250, o Rio Open pegou essa data e realiza o torneio desde 2014. A gente só não vai completar a 10ª edição porque teve um ano que não teve por causa do Covid-19, né? Mas essa é a 9ª edição do torneio, né? A primeira foi em 14, né? E já passaram pelo Rio Open grandes nomes, né? John Isner, Joe Wilfried Tsonga, Nadal, né? E agora o Carlos Alcaraz, isso que eu ia falar. que até pouco tempo estava como número 1, perdeu essa condição porque não jogou o Aberto da Austrália. O Djokovic retomou o posto, mas sem dúvida alguma é uma atração. Infelizmente o Casper Ruud teve uma decisão aí de calendário que ele não vai jogar nesse período, ele está fazendo a pré-temporada agora. Porque ele terminou em novembro, aí ele fez uma gira pelo mundo aí com o Nadal, aí ele já emendou nos torneios preparatórios para a Austrália, jogou a Austrália e resolveu parar depois da Austrália, fazer essa pré-temporada e só voltar em John Wells. Ou seja, não vai jogar quadra lenta. O Alcaraz é favoritaço, né? Só se acontecer uma zebra daquelas zebras, bem zebras mesmo, para ele não ganhar. Tem bons nomes, tem Diego Schwartzman, que já tem experiência de final aqui, já tem título também. Né? Você tem alguns jogadores que podem vir a incomodar, mas ele é o grande favorito. Você acha que pode começar uma dinastia Alcaraz agora no tênis mundial? Depois, o Federer para. O Nadal talvez esteja na sua última... Tá o último giro do ponteiro. No Lago dos Cisnes do Nadal. O Djokovic, mais 2 anos, talvez, jogando em alto nível. Em altíssimo nível, porque ele tem uma equipe que trata muito bem do corpo dele. A mente a gente não precisa contestar, né? Porque a mente dele é fortíssima, né? Mas será que sem os grandes adversários ele vai querer continuar? É uma coisa que eu senti no Nadal, cara, assim. Quando o Federer parou, o Nadal já andou dando algumas entrevistas, assim, tipo, não tem mais motivação, não tem o Roger aí e tal. E se o Nadal para, aí o Djokovic, não tem o Roger, não tem o Rafa. E aí meu desafio é ganhar esses garotos. Aí daqui a pouco eu tenho 28 grandes lãs, 30, mas aí vai ficar meio que sem sentido. E essa nova geração vem. Você tem o Alcaraz, você tem um garoto dinamarquês muito bem aí no circuito, que é o Roger Rune. Você tem o Yannick Sinner, no italiano, joga muito tênis e é um cara que incomoda muito o jogo do Alcaraz. Você tem... O ranking mundial aí. Lá, o ranking tá lá. Olha lá o Roger Rune lá, 9 do mundo. Dinamarquês, garoto. Você tem ali os caras que já estão há algum tempo. Tem o Stefanos Tsitsipas, que é um craque de bola, mas aí... De novo, por favor, a pronúncia. O bom é da pronúncia. Stefanos Tsitsipas. Se eu fosse falar assim, Tsitsipas, aí ia demorar 3 anos pra decorar. Tranquilo. Aí você tem ali o garoto bom, que é o Andrei Rublev, mas aí precisa melhorar a questão de variação de jogo. É até estranho você olhar o Daniil Medvedev 11 do mundo, né? Que ele caiu, já foi 1 do mundo. Sim, aí você pega as idades, né? O Djoko com 35, o Alcaraz com 19. É aquela história de muita lenha pra queimar. Lá, o Roger Rune tem 19 também. Sim. Ou seja, lenha molhada. Sim. Muita lenha molhada pra cá. Você tem um garoto ali, o Yannick Sinner, com 21, que é o cara que incomoda. Esse muita galera com 25 anos, sim, né? Já aquela galera da nova geração que já não é mais nova. A nova já vem agora com a galera de 19. Geração intermediária, vamos colocar assim. Exatamente. E esse menino vem pro Rio Open, né? O Lorenzo Musetti, 20 anos. Esse garoto foi vice-campeão do US Open juvenil. Ele perdeu a final pro nosso Thiago Wilde. Sim. E o garoto tá ali, ó. O Lorenzo Musetti é 20 do mundo.
E tem uma galera ali pra trás que a gente conhece bem. Tem como descer um pouquinho mais, Rafa? Olha, o Matheus Berrettini, um cara que já top 10, já foi top 10. Sim. O Diego Schwartzman caiu ali pra 32, mas é um cara que tá aí. É um cara sempre competitivo pra caramba, né? Entra muito competitivo. E tal. Tem uma galera boa. E ali tem uma galera veterana já. Você tem ali o Vinolas. O Nishioka também é um cara muito competitivo, tá com 27 anos. Sim, também, o japonês. O Richard Gasquet, que tá com 36. O Gasquet, cara, foi adversário do Guga. Pô, exatamente. O Gasquet jogou com o Guga lá atrás. O Gasquet é gato, tem 36 anos só. Não, mas é que ele surgiu muito novo. Ele é da geração do Nadal. Ele, como juvenil, ganhava do Nadal toda hora. Como profissional, jamais venceu o Nadal. Como que pode isso, né? O desenvolvimento. É mental ou físico, será? Isso aí é muito mais mental do que físico. O cara começa a tomar... Muito mais mental do que físico. É muito assim, é surreal, porque você batia no Nadal, era freguês, o Nadal era freguês dele, chega no profissional e o que acontece? Toma. Sim, isso não acontecia. Por exemplo, o Davi Ferrer, que é um dos caras mais regulares e fortes que eu já vi jogar tênis, ele não ganhava do Federer. Aí chega no principal. E a bola do Ferrer andava muito. A bola do Ferrer era pesada. O Ferrer ganhou do Nadal no US Open. Não, eu vou te falar que o Guga tinha uma dificuldade gigante, que era o Ferreiro, técnico do Alcaraz. Sim, regular. O Guga tomava pau do Ferreiro direto. Quando pegou em Roland Garros, eu falei, ferrou. Mas Roland Garros é outro tempo. Ali já era a casa do Guga. É outro ambiente. Já era, mas eu fiquei com medo, porque o Guga tinha uma sequência que ele ganhava de todo mundo, chegava no Ferreiro, era eliminado. Ele pegou o Ferreiro em Roland Garros 2 semanas depois de ter perdido a final de Roma. Exatamente. Falei, pô, é um jogo complicadaço pro Guga. O Guga não vai passar do Ferreiro. E o Guga já tinha sofrido naquele 2001, né? Aquelas viradas que ele teve. Falei, sim, vai sofrer, não sofreu. A situação do Alcaraz hoje, ele por ter 19 anos e ter chegado já no topo muito cedo, você acha que isso pode ser um dificultador pra ele em relação à parte mental, dele ter que encontrar logo um rival? Pô, tem que encontrar um rival pra esse cara ser a minha disputa. Porque daqui a pouco ele pode ter um comodismo, alguma coisa assim. Não, acredito que isso não vai acontecer. Isso já aconteceu. Quando ele assumiu o posto de 1, no torneio seguinte ele entrou como cabeça 1, ele foi eliminado na primeira ou segunda rodada. E aí ele deu uma entrevista dizendo que eu não sei se eu estou preparado para ser 1 do mundo. Escutando isso, o Juan Carlos Ferreiro, que é o treinador dele, é o cara que chefia essa equipe, e é uma equipe grande, tem vários profissionais ali por trás do Alcaraz, já deve ter chamado ele lá e falou, vamos preparar o seu psicológico. Deu uma tirada dele do circuito, deu uma afastada, ficou um tempinho fora, voltou e retomou. Tá ali o Alcaraz. Eu acho que... Monstro. Ele é muito bem preparado nesse aspecto, é um garoto... aqui dentro do jogo ele encontra soluções para resolver os problemas e tem uma virtude muito grande, o Alcaraz. Ele é taticamente muito obediente. Eu vi isso na final do US Open, que ele ganhou do Casper Ruud. Que quando o Casper Ruud tirou um set dele, o jogo começou a ficar enrolado. E agora, como a ATP permite a instrução, né, o que a gente chama de coaching, quando você está do lado da quadra que o teu treinador está sentado, você pode receber a instrução rápida dele. Teve uma hora que ele encostou ali no paredão, o Ferreiro falou alguma coisa para ele mudou taticamente o jogo, e aí ele voltou a comandar o jogo e venceu o jogo por 3-1. Por quê? Ele foi obediente tecnicamente. Ele fez aquilo que o Ferreiro pediu, ele mudou o jogo em cima daquilo que o Ferreiro pediu. E eu acho que ele vai muito longe por isso. E ele tem a humildade de reconhecer que, tem alguém por trás de mim. Que é um monstro, que é uma lenda. Que é um cara fantástico, que foi um cara número 1 do mundo, que foi orientado por um outro cara que é fantástico, que está na equipe também, que é o Antônio Martins. O Antônio Martins foi técnico do Ferreiro desde quando o Ferreiro tinha 10 anos. Ele pegou o Ferreiro muito garoto, levou o Ferreiro a ganhar grandes lances e ser número 1 do mundo. E ele está na equipe também ajudando. Então o Alcaraz já começou a entender que ele é o produto de uma equipe, de um trabalho coletivo. E dentro da quadra ele está jogando por ele e por todo mundo que está trabalhando junto com ele. E a água que essa galera da Espanha toma no tênis? É muito impressionante, né? Todo ano surgem 2, 3. Impressionante. E as gerações elas vão evoluindo. Eu acho que isso gira muito em torno da cooperação. A Real Federação Espanhola, o cara parou de jogar tênis, fala assim, chega aqui para ajudar. Ah, mas eu quero tirar um tempo com a minha... tira aí um ano. Mas, daqui a pouco,
Dá uma estudada no nosso projeto aí para ver se você entra também na Real Federação Espanhola e vai trabalhar com essa garotada. Pega 1 ou 2 garotos aí, a gente leva para academia do Ferreiro, leva para academia do Nadal, leva para academia do Emílio. Tem academia para tudo quanto é lugar, de jogadores do Moiá, entendeu? E aí, pô, ajuda aí pra gente sustentar essa dinastia. É muito do bizarro. Tênis espanhol, a dinastia do tênis francês. Antigamente no tênis espanhol, eles eram fortes apenas no saibro. O tenista espanhol é forte no saibro. Hoje não, eles estão dominando todos. Aí surge um Roberto Bautista Agut que numa quadra dura incomoda o Novak Djokovic. Sim. Um Feliciano Lopes que na quadra dura incomodava muita gente, entendeu? Não o Nadal que incomodava em todas. Mas o Nadal é aquele ponto fora da curva, amigo. O Nadal ganhou na grama, ganhou na dura, ganhou no carpete, ganhou no... Jogar aqui, né? Saibro, Tudo bem que a maioria dos títulos lá, tudo no Saibro, mas assim, o Nadal ganhou o Wimbledon, o Nadal ganhou a Austrália, o Nadal ganhou o US Open. Não, cara... O Nadal ganhou tudo. Eu tenho muitas dúvidas, assim. Depois eu te fazer essa pergunta mais pra frente. Claro que eu vou fazer essa pergunta. Mas o Nadal, pra mim... Você vai fazer aquela pergunta de torcedor nas vielas do Rio, passa por mim. Quem que você torce? Não. Qual pra você, qual que é o melhor? No Rio Open também nós teremos a despedida do Tomás Bellucci. O Tomás Bellucci, vou falar como torcedor, uma pessoa que gosta muito de tênis. Eu sou um cara que pra assistir tênis, sempre gostei. O Guga é o responsável. Por eu ter me apaixonado pelo tênis, mas eu sempre acompanhei ali, sempre gostei de ver tênis desde a época da manchete ali, com o Rui Viotti, depois com você. Então, assim, tênis é algo que eu sempre gostei. E o Bellucci é um cara que, tecnicamente, eu sempre achei, eu vou falar, muito foda. O Bellucci eu sempre achei tecnicamente foda. Depois do Guga, eu acho que foi o brasileiro mais técnico que eu vi jogando. Mas eu achava que ele sofria muito no psicológico. Às vezes o jogo ia pro lado mental, ele não tinha esse mental forte que os grandes caras tinham, ele tomava algumas viradas espetaculares. Você acha que o Bellucci, ele vai terminar a carreira dele sendo reverenciado pelo que ele foi profissionalmente? Eu acho que sim, porque as pessoas que vivem no mundo do tênis, elas entendem o que é a vida de um tenista, o que é o sacrifício de você acordar cedo, treinar todo santo dia. E o Bellucci enfrentou um problema físico que ele perdia muito líquido e quanto mais longo o jogo para ele era pior. E aí, quando o físico começava a não responder, a mente certamente vai dar pane. E aí você olha assim, cara, eu não consigo mais, mas eu tenho que ficar aqui. Não é como um fininho, por exemplo, que conseguia tirar aquela reserva de físico. Tem sempre uma sobrevida, né? Sim. E equilibrar o jogo, levar lá para 6 horas de jogo, no calor da Barra da Tijuca aqui no Clube Marapendi, ganhar do Carol Coutinho em 5-7, meu amigo. O Fininho conseguia, mas o Tomás não conseguia porque essa questão física atrapalhava a mente. E aí Mas eu vi jogos do Bellucci que ele conseguiu ganhar lá no limite. Contra o Nadal, que ele consegue fazer com o Nadal. E depois, uma das melhores partidas que ele fez foi com o Nadal. Olimpíada? Foi, Olimpíada. Jogos Olímpicos esse jogo foi quartas de final. Quartas de final. Ele consegue... Eu pensei, cara, o Bellucci vai eliminar o Nadal. Foi no limite. Vai eliminar o Nadal. Porque ele não tinha a questão do calor também, porque era meio do ano, um frio absurdo. Em cima, absurdo. E ali foi... Porque o Nadal é difícil mesmo, cara. O Nadal é... Se é um outro cara, ele podia ter vencido, cara. Sim. Que o Nadal, ele busca onde não tem, né? Não, o Nadal... Eu já vou dar meu spoiler. Nadal e Federer, cabeça a cabeça, Djokovic abaixo. Depois eu quero saber a sua opinião. Você vai criar um problema. Eu vou criar um problema. Eu vou criar um problema. Você vai criar o mesmo problema que eu já enfrentei algumas vezes, entendeu? Eusébio, são quantos anos de profissão? São, de Sport TV, são 26. Vou fazer agora em 19 de junho. Aí você põe aí pra trás, 97, vamos contar da época de estágio, 92. 31 anos. 31 anos já. Desde o primeiro estágio na Rádio Nacional. Estava falando sobre a Rádio Nacional agora há pouco. A equipe esportiva comandada pelo saudoso... Nem sei se o Ivan está vivo, cara. Se ele tiver vivo, muita saúde pra ele. Se ele já tiver morrido, que Deus o tenha. Ivens Mendes, que era o chefe da equipe. A equipe tinha Sérgio Lobo, meu amigo, trabalha comigo até hoje, Serginho. Serginho se formou 6 meses antes. A turma dele era 6 meses na frente da minha, na Gama Filho. Caraca. A mesma turma de Francisco Aiello. Galera boa. Galera boa. Aí eu me formei 6 meses depois. Na equipe da Nacional estava Chico Aiello, estava o Sérgio Lobo, começando também uma trajetória. Felipe Cardoso, era um dos
chefes de equipe. Ronaldo Castro. Pato Rocco, certeza. Valdir Luiz. Valdir Luiz criou a Rádio Nacional, Sim. supostamente, né? Campelo, que cobriu o Flamengo, né? Caraca, muita gente boa. Campelo rubro-negro roxo. O Valdir Luiz não é botafoguense, né? Não, nem um pouco. Não, nem um pouco. Anos depois ele só criou a hora do Botafogo. Só isso. Nunca foi no Newton Santos na vida. Nunca assistiu um jogo do Botafogo. O Wellington Campos hoje tá na Tupi. Cobre o Vasco da Gama, mas o Wellington cobria a CBF. Aliás, até hoje ele cobre né? CBF. Até hoje. Acho que ele mora na CBF, o Wellington Campos. Ele conhece todo mundo da CBF. Acho que ele mora, ele tem um quartinho com ele, da eu falei, CBF. pô, cara, eu escuto toda hora cobrindo meu time. Aí ele, porra, você não escuta nada? Eu falei, cara, eu entro no carro, a primeira coisa, antes de ligar o carro, eu tô ligando o rádio. Se o carro não liga o rádio antes de ligar o motor, tem que ligar o motor antes. Mas eu escuto o rádio nos meus trajetos, assim, permanentemente. Ou escutando música ou escutando vocês. Né? Opa, caiu um negócio aí. O fantasma... Adentra o estúdio aqui. Exatamente. Ghost. Tomara que não foi o nosso amigo lá. Não, tomara que ele esteja bem, entendeu? Então, desde 92, se você contar, dá 31. Né? Caraca, muito tempo. Sport TV, você entra ali já... Em 97. O início do canal, praticamente. O canal começou uns 4 anos antes, é isso? Você entra... 91. Você entra no início do pay-per-view, vamos colocar assim. Eu comecei a fazer jogo Premiere, inclusive. Fiz muito jogo Premiere. Fiz muito jogo São Januário, campanha do Vasco 97, fiz muito jogo lá. Campanha vitoriosa de 97. Você pode falar o time do coração? Vasco. As pessoas sabem que você é vascaíno. Porque assim, como eu narro pouco jogo de clássico, dá pra falar... Algumas pessoas sabem que eu torço pro Vasco. E eu acho... Assim, você pode separar muito bem uma coisa da outra. Eu narrei a primeira partida final da Copa do Brasil 2006. Você pega a narração lá, você vai dizer que eu sou rubro-negro. Gol do Obina e gol do Luizão, ex-Vasco, né? O Luizão já tinha... A lei do ex. Já tinha sido campeão da Libertadores. Sim, foi 98. Foi 98. Tinha passado pelo Botafogo em 2004. Sim. E sai com o joelho machucado e vai pro Flamengo até acima do peso e é campeão da Copa do Brasil. Mas assim, nenhum problema. A minha esposa é rubro-negra. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Mas assim, como que faz pro narrador? Eu não saberia. Eu já fiz uma reportagem final do Campeonato Carioca de 2016. O diretor da rádio que eu trabalhava, ele sabia que eu era botafoguense, ele fez de sacanagem pra eu fazer a ponta do Vasco e fazer o Vasco naquela... O Botafogo acabou ganhando, não foi? Não, foi o Vasco campeão carioca. Foi o Vasco campeão. Teve um carioca que o Vasco perdeu o jogo porque teve um empate do gol do zagueiro lá. Foi 2018. No último lance do jogo... Foi o Carly. Que o nosso brilhante Gilberto, hoje no Cruzeiro, perdeu um lance lá no ataque, faria 2-0, aí veio o contra-ataque, o Botafogo empatou, ganhou nos pênaltis. Foi o Carly que fez o gol ali aos 50 minutos, que eu machuquei meu joelho, não sei como até hoje, mas eu machuquei meu joelho aquele dia. Sempre me machuco em momentos especiais. Aí o meu ex-amado diretor lá da rádio, da equipe de esportes, Thiago, você vai fazer o Vasco. Pô, mas eu cubro o Botafogo, não. Não, aí eu vou cobrir. Mas não é inteligente da parte dele. Eu vou cobrir não, foi assim, eu vou cobrir o Botafogo hoje. Falei, beleza. Aí eu tenho que entrar depois do jogo. O Vasco é campeão, carioca, assim por dentro. Puta que pariu. Mas isso pra você, você acha que muitos escondem, né, o time do coração, muitos não falam pra qual time que torce. Sim. Você nunca viu esse problema? Justamente pelo fato do mundo tá muito louco, né? Assim, a pessoa preserva a integridade física dela e da família dela. Sim. Você tá no restaurante, de repente, aí com a sua família, vem um maluco... você torce pro Vasco? Aí, pronto, acabou a tua noite, né? Você sai pra se divertir e acaba se aborrecendo. Sem falar que você pode parar numa delegacia. Sim. Né? Porque você não vai deixar a pessoa te ofender. Mas aí você pode ser agredido também. Sim. Você tem que ir lá fazer um BO. Foi agredido porque você torce por você é Flamengo, aí chegou um vascaíno e te encheu a paciência. Entendeu? Muito, muito, muito em função disso. As pessoas se preservam. Né? Sim. As pessoas se preservam. Teve um caso até da minha amiga Vanessa Rios. Vanessa Rios trabalha para TV Vasco. Sim. Ela foi postar um elogio ao Flamengo na rede social dela, a vida virou um inferno. Aí você teve não que lá pode se retratar e falar, gente, eu reconheci a vitória do rival. Tá, mas você vai tentar fazer o cara entender esse negócio. É complicado. Muito que é pior, o tênis, cara, começou um período no Brasil que o tênis virou meio futebol, né? Quem era Nadal detestava quem era Federer, que detestava quem era Djokovic, que detestava todo mundo. E aí criou-se uma rivalidade que não existia entre os caras.
Uma rivalidade desnecessária. Belo dia eu entrando fazer o Rio Open, vi no meio da torcida, as pessoas vieram falar comigo, vi um torcedor lá e falou, vem cá, você torce pra quem? Falei, eu torço pro Federer. Eu torço pro Djokovic. Falei, ótima escolha. Não vamos brigar por causa disso. Sua escolha é maravilhosa. O cara é ganhador, o cara incomoda todos os outros, mas eu torço pro Federer. Eu torço... Pô, você pode torcer pro Djokovic, pro Nadal, pro Murray, pra qualquer um, cara. Você vai estar escolhendo bem. As pessoas, elas não sabem conviver com o divergente. Igual, por exemplo, o Vasco. Hoje tem 2 grandes goleiros. Sim. O Léo e o Ivan. Daqui a pouco você vai começar a ver na torcida do Vasco. Eu acho o Ivan melhor. Eu acho o Léo melhor. Pô, é bom você ter os dois. Igual no Botafogo agora com o PR e com o Gatito. Pô, ótimo você ter os dois. Sério? Se um não pode jogar, joga o outro. Sério? Aconteceu isso com o Botafogo em 98, quando você tinha o Jefferson e o Gatito O Fernandes. Barcelona, num período, ele teve o quê? 2 grandes goleiros. Tinha o Silensen e o Ter Stegen. Sim. Pô, aí se um machuca, você tem um outro tem lá um outro. pra jogar, cara. Você tem um outro. Eu falava muito com o Narco e o Rodrigo assim, cara, ser goleiro do São Paulo na época do Rogério Ceni, ser reserva do Rogério Ceni, é um baita de um emprego, né? O cara entra de vez em quando, ganha o salário em dia e não tem muita pressão. E sai Agora, pelado ainda na G Magazine, que foi o Roger agora. Agora o problema é se o Rogério machuca, né, amigo? Aí você toma um frango, você tá perdido. Já era. Perdido. O Roger, foi isso. O Roger ficou na reserva do Rogério há 500 anos. Isso. Ainda saiu pelado, ganhou dinheiro. Pô, e o cara... Porra, procura onde é que tá o Roger hoje. Deve Foi ter o Botafogo, encerrado matou o Botafogo em 2007. Pode ter encerrado a carreira com uma grana legal, pô, uma vida boa. Ele foi Porra, candidato campeão de um monte de coisa. Eu não sei se ele foi candidato a vereador, a prefeito de Cantagalo. Interior do estado do Rio de Janeiro. Exatamente, ele foi candidato a alguma coisa. Vereador, prefeito há alguns anos. Não sei se... E corre o risco de ganhar, inclusive. Exatamente, famoso. Vai ter uma sorte melhor que a do Odivan. O Odivan não foi eleito vereador em Campos. Pô, eu pensei que o Odivan fosse pela... Não foi. Você narrou, em relação a futebol, talvez um dos gols mais bonitos que eu vi, que foi aquele do Ibra. Sim, aquele jogo foi demais. O cara fez 4 gols no jogo, amigo. E faz aquele último gol no último lance da partida, né? Sim, o cara dá Quando você viu aquilo, o que veio na tua cabeça, Eusébio? Falei, cara, esse cara não vai fazer isso, cara. O Lofredo olhou assim pra mim e falei, aí eu gritando o gol, eu falei, cara, esse cara não fez isso. O cara já tinha feito 3 e o cara faz um daquele. No último lance da partida contra a Inglaterra ainda. Contra a Inglaterra, reinaugurando o estádio. Vai ter uma placa de inauguração com um lance do Ibrahimovic. Não, aquele gol foi aquele fantástico. Cara, eu acho que ele ainda podia estar jogando em alto nível. Ele podia ter até para a última Copa. Ele não foi porque não quis. Ele largou meio... optou de não ir. Mas foi um dos grandes jogadores, né? É um dos grandes caras que eu vi jogar futebol, esse cara aí. O Ibra, Van Basten... O Van Basten não fosse a Canela. Eu acho que o Van Basten tinha tudo pra ter sido um dos grandes centroavantes. Já foi. Mas se ele tivesse tido uma longevidade, talvez tinha sido um dos grandes centroavantes da história do futebol. Sim, junto com o Romário ali, com o Roberto. Ele é da época do Romário, né? Então Sim, acho que ele teria... da fase do Romário. Qual foi tirando o tênis, que depois a gente vai voltar a falar um pouquinho de tênis, que você é a voz do tênis. E no Brasil... Pô, depois do Rui Viotti, sim. Rui Viotti é o monstro e você é o monstrinho, vamos colocar assim. Exatamente. Qual foi o jogo mais emocionante que você narrou de qualquer esporte? Que você fala assim, caraca, esse aqui foi emocionante pra mim. O primeiro que vem à minha cabeça no tênis é inevitável, né? Aquele Del Potro e Djokovic, primeira rodada da Olimpíada, aquilo ali foi um dos jogos mais fantásticos que eu já tive a oportunidade de transmitir. Porque todo mundo achava que o Djokovic ia ganhar e o Del Potro veio e fez com que... Aqui na Rio 2016. Parque Olímpico lá, e o Del Potro não errava uma direita, amigo. E a torcida argentina enlouquecida. Ali foi um dos maiores jogos que eu narrei, mais emocionantes, assim. Agora, fora o tênis, eu tenho que buscar uma memória lá atrás, né? Eu tenho um futsal, que é a final entre o Atlético e o Rio de Janeiro. Miésimo Rio. 99, lá no Mineirinho, que foi o recorde mundial de público num jogo de futsal. Acho que até hoje não foi superado. Sim. Mais de 20 mil pessoas, né? Foi um dos jogos mais emocionantes que eu que eu tive a oportunidade de narrar lá, que o Atlético tinha um time maravilhoso.
Manuel Tobias e tal. O Rio já tinha o Vander Carioca. Era uma final. Lavoisier. Lavoisier. Os caras eram muito bons, cara. Ali foi emocionante. E o público, a torcida do Galo é enlouquecida, né, cara? Os caras lotaram lá o ginásio e se tivesse mais ingresso, eles iam comprar. Se tivesse colocado no Mineirão, acho que tinha... Sim, tinha até vendido. uns 100 mil. 100 mil no Mineirão, 80 mil fácil. Né? Pra questão de segurança, eles iam colocar uns 80 mil tranquilamente no Mineirão. Acho que tênis, uma partida, acho que pro teu coração, pro meu, foi complicado. E eu não podendo gritar muito pelo horário da partida. Decisão de terceiro lugar, Tóquio 2021, duplas femininas. Sim. Pra mim não tinha problema nenhum, que tava no estúdio, podia Você gritar podia o ganhar à que quisesse. vontade, mas pra mim ali, minha esposa iria me matar. Porque Também eu já um dos tinha... mais emocionantes da minha carreira. A Luísa com a Laura, né? Ganhando lá o bronze olímpico. Esse jogo foi demais. Foi demais. Porque a minha memória não é assim, recente, ela não é muito forte. Ainda mais as coisas que eu fiz eu não lembro muito. Mas assim, eu lembro desse jogo de futsal, lembro dessa decisão de bronze que foi demais. Você achou que nessa decisão de bronze das meninas, assim, elas perdem a semifinal, que elas estavam fortes, Poderiam ter ganhado ali. poderiam ter ganho Mas ali. eu acho que foi. Acho que foi. Não vou dizer que foi bom. Seria melhor a gente ir na final olímpica, né? Sim. Mas assim, levou para um jogo em que elas tiveram a chance de levar uma medalha. Talvez se elas fossem para a final, elas não tivessem chance de ganhar da Krejcikova e da Ficariam da com a parceira lá. prata, né, ali. E prata é um negócio que você ganha, é melhor do que o branco. Que você é segundo, mas você perdeu a final, né? Ali não, elas ganharam o jogo. Não, e da maneira que elas ganharam, né? Perdem o primeiro set e a Sim. partir dali... Quando elas perderam o primeiro set, eu falei, acho que eu vou dormir. Aí tem aquele negócio assim, pô, vou ficar, não vou dormir, não vou... Esse aí foi um jogo que também não foi o jogo do bronze. Não foi. né? Esse foi o jogo do bronze, não, Rafa. Foi o jogo do bronze. Acho que isso aí foi as quartas de final. Foi contra a decisão do terceiro lugar, foi contra a dupla russa, se não me engano. Foi contra uma dupla russa. O último set foi Que 10-8. Tinha a Vesnina Isso. que já foi campeã de Grand Slam com o Bruno Soares, né? Sim. Igual a Austrália com o Bruno dupla mista. Não, e elas, assim, essa aí. Kudermetova e Helena Vesnina. E esse placar de 11... São 11-9 no limite, 11-9 terceiro set. Não, e 6-4 com break point contra, né? Sim. Na hora que elas perdem o primeiro set, eu falei, pô, não sei se eu durmo, não sei se eu não durmo. Eu fiquei naquela... Era quase 5 horas da manhã, eu falei assim, pô, a Juliana vai brigar comigo, cara, mas eu vou ficar aqui. Porra, Olimpíada, né, Olimpíada, falei, Vamos vou ficar lá, aqui. Né, cara? Pô, na hora que a gente vence da Fica maneira... com a gente, pô. Eu tava com você mesmo. Como diria o Datena, me ajuda aí, pô. Eu tava com você mesmo. Fica com a gente, cara. Na hora que elas quebraram ali no terceiro set, eu falei, cacete, e agora? Na hora que elas... Pô, talvez foi a primeira medalha do tênis brasileiro. Sim. Olímpica. Sim, primeira e única até agora. Exatamente. Eu acredito que em Paris outras virão. Eu também tô confiante. E pela fase do tênis feminino brasileiro, Paris é ano que vem, cara. A Bia Haddad está de 14 do mundo, jogando de igual para igual com todas essas garotas aí. 12. E ela já ganhou, 12, já tá nas quartas de final de novo. Sim, ela tá jogando Doha no Catar. E ontem ela já tá venceu ela as já quartas. ganhou de Kazatkina lá em Doha. Eu tenho que lembrar aqui, deixa eu buscar aqui. Isso aqui é uma maravilha, né? Essa aí facilita pra Na nossa cacete. época de moleque não tinha esse negócio. A gente tinha que né, estar na cara? Barça. Olha lá, aqui, ó. Ela vai Só que agora, neste momento que a gente está gravando esse podcast, ela está em quadra, jogando com a cabeça de chave 2, a americana Jéssica Pegula, Número 4 do mundo. que é 4 do mundo, e o jogo tá no primeiro set, 2-2, e a Pegula sacando. E a gente... Comentem aqui quanto ficou esse jogo. Depois vocês falam aí. E ela ganhou na primeira rodada da Paula Badosa, que não é nenhuma cega. Sim. Paula Badosa é uma espanhola que joga muito bem. E da Daria Kazatkina, que também não é nenhuma sexy. Se você olhar ali, a da Kazatkina é 8 do mundo. Se você buscar o ranking Aqui o ranking de cabeça ele muda muito, né? A Paula Badosa, ela tá aí... Entre as 30 primeiro. Fácil ali. Paula Badosa, se você olhar, ela é 20 do mundo. Paula, 20 do mundo. Ela ganhou da 20 e ganhou da 8. Ela já bateu em todas as top 10. A Bia. Ela já bateu em tudo. Sim. E a gente entra naquela situação da força mental. O mental da Bia é muito forte. Sim, ela tá muito bem preparada. Ela tem uma equipe. É a questão da equipe, né? E ela entra muito forte na Olimpíada de Paris. Ela conseguindo a vaga, ela entra forte. E se ela formar uma dupla aí com a Luísa, que eu não sei se a Laura vai ter ranking na época pra formar essa dupla.
Mas a Bia vai ter ranking de dupla na época. A Bia joga dupla direto aí também. E a Luísa pode formar dupla com o Rafa também. Ela pode ter... Sim, a dupla mista. A dupla mista. A gente porque eu não sei se conta já agora esse Grand Slam que eles ganham. Não conta. Mas assim, tem que contar o seu ranking de dupla ali feminina e o dele de dupla masculina. Mas como o Rafa largou a simples e agora tá focado só nas duplas, a tendência é que ele tenha ranking. Sim, com certeza. Vai ter ranking pra... Com certeza. Pra jogar dupla masculina, dupla mista. O que acontece no Brasil em relação às duplas? Porque se a gente pega assim, a pessoa fala assim, depois do Google o Brasil não teve campeões. Claro que teve. O Bruno ganhou. Bruno e o Marcelo. Porra, ganharam tudo. Eles ganharam os 4. O Marcelo tem Roland Garros, tem o Wimbledon e o Bruno tem o US Open e tem a Austrália. E os dois juntos não casavam. Mas aí é aquele negócio também, né, cara? É igual aquele narrador, aquele cara que você tá narrando um jogo que já tá durando 4 horas e meia, aí você abre a hashtag e tá lá o cara, vamos torcer pra um quinto set. O cara tá louco pra ir embora. Tá querendo achar um restaurante aberto aí, né? Você tá louco pra pegar um restaurante aberto e não consegue, né? Igual, aí o cara pergunta assim, por que eles não jogam? Porque não dá certo, Não cara. dá certo, mas Davis é um fim de semana. Ou outro, você vai jogar junto com o cara, você vai treinar aquela semana especificamente pra dar certo aquela combinação. Guggenheim sims. Davam certo na Davis. E aí você vai jogar, porra, com quem eu vou jogar nesse fim de semana da Davis? Você pega a Índia. Putz. Aí, porra, vem aí o Mahesh Bhupathi e o Leander Paes. Mas como é que esses caras jogam? Vamos focar pra ganhar desses caras nesse fim de semana. Vai que os caras não estão bem. Aí você, tanto que, o Bruno e o Marcelo, eles ganharam, cara, dos irmãos Bryan. Lá nos Estados Unidos. Jogando pra caceta. Lá em Jacksonville. Eu tive a oportunidade de estar lá do lado da quadra. Falei, esses caras ganharam desses malucos. E jogo que teve treta. Teve treta. O Mike Bryan passou fazendo gracinha, o Marcelo olhou pra ele, meu, o que você tá fazendo? Aí, torcedor americano atrás da gente começou a hostilizar a gente. Eu olhava assim pra cima, os caras fazendo... Virou Libertadores a Copa dele. Eu falei, cara, a gente tá no meio desses caras aqui e os caras estão, entendeu? Levou o confronto pro 5º jogo. Mas assim, não representa dizer que o cara que eles ganharam naquele fim de semana dos irmãos Bryan, que eles vão ganhar no circuito de todo mundo. Você tem duplas maravilhosas. E assim, eles sozinhos conseguiram os títulos dele. E eles mostraram, né, assim, que foram grandes o tempo todo. Sim. Abdicaram a possibilidade de jogar simples e focaram nas duplas e foram um dos grandes da história. Sim, o nome desses caras, assim, o Marcelo Mello é um cara que chega em Wimbledon, ele entra de graça, porque ele foi campeão de Wimbledon. Chegou a quartas de final, lá você já tem o passe livre, né? Aí você imagina, o que a Maristel Bueno fazia lá, né? É isso que eu ia te perguntar agora. Como foi trabalhar com a Maristel Bueno? Pô, maravilhoso. A Maristel abriu um monte de porta. E abriu um monte de caminho também, né? Porque às vezes você tava com pressa assim, falei, pô, cara, se eu for pegar um sanduíche lá no Rio Open, lá longe, né? Aí eu, vou levar uma meia hora pra ir, porque eu vou parar pra atender um monte de gente, porque eu faço questão de atender todo mundo, e meia hora pra voltar, porque eu vou atender um monte de gente na volta. Aí você botava a Maria na frente, esse monte de gente ia nela, e você ia embora. Entendeu? Aí quando você voltava, tá lá a Maria ainda dando autógrafo. Falei, pô, Maria, valeu. Agora você vai. Como você tem mais tempo aí que você não precisa voltar pro jogo, aí você vai lá, come. Vai pra área VIP lá e curte. Porque... Ontem com o Guido a gente falou sobre a Maria Esther, que ele falou que também tem uma história fantástica com ela em Wimbledon, que ele ajudou. Wimbledon, ele esteve lá. Então, assim, e a gente até fez uma comparação com uma fala infeliz do Kaká em relação ao Ronaldo. Que o Ronaldo, se andasse aqui nas ruas do Rio, seria apenas mais um gordo andando. Não ia ser, não. Ser. Mas igual falei com ele. Ele ia ser gordo, ele está? Mas seria gordo. O Ronaldo gordo andando na rua. Seria o Ronaldo. Ele ia demorar 10 horas pra sair do amarelinho da Cinelândia pra entrar na estação da Carioca. Ele ia dar umas 10 horas aquele trajeto. 10 horas com as ruas vazias, né? Todo mundo fazendo selfie, entendeu? Eu falei com o Guido e te pergunto, que você é um cara do tênis, um cara que conviveu com a Maria Esther. Ela saindo do ambiente tênis, se ela andasse no calçadão de Copacabana, ela seria menos reconhecida exatamente. Do que se ela andasse em Londres. Porque a mídia, ela não teria a mídia do Brasil, na época que ela foi a Maria Esther Bueno, ganhando todos os torneios que ela ganhou, não tinha a mídia que tem lá em Londres, né? E Londres é o berço do negócio, né? Não, e ela sempre apareceu lá. E aqui sim. no Brasil ela aparecia no Sport TV, que é um canal a cabo, que não atinge tantas pessoas.
Eu acho que a Maria Esther, sim, talvez tenha sido uma das grandes ídolas que o Brasil teve, a maior tenista brasileira de todos os tempos. Ah, longe. Com muita, assim, muita. Longe, muito à frente. E não teve o reconhecimento do povo que eu acho que ela merecia ter tido. Você que conviveu com ela, ela tinha esse sentimento ou pra ela tava tudo tranquilo? Isso aí incomodava um pouco, mas também não era algo que impedisse a Maria de continuar vivendo bem e fazendo o que ela gostava de fazer. Mas assim, era meio que desagradável, né? E ela era muito engraçada, ela tinha um senso de humor absurdo. Uma vez tivemos homenagens a algumas ex-tenistas brasileiras no Rio Open, né? Aí a galera da organização pediu para ela entregar algumas coisas lá para essas. Ela chegou na câmera e falou: nossa, eles pediram para eu entregar uma homenagem para elas que, pelo fato de elas não terem conseguido, né? Porque elas não chegaram perto de conquistar um título que eu conquistei. Eu já conquistei 19, entendeu? E a Maria, ela tinha esse senso de humor, assim, bem ácido. Humor britânico. Não, ela pegou o humor britânico. Belo dia eu cheguei na cabine do US Open, né? Quando a gente fazia o evento de Nova York, aí eu encontrei com ela e falei: pô, Maria, subi no elevador com a Virginia Wade. Foi a última britânica a ganhar o Wimbledon. Essa aí eu ganhava dela toda hora. Essa aí, coitada, essa aí não conseguia ganhar de mim de jeito nenhum. Se fosse a Margaret Court, eu falei: beleza, que essa aí ganhava de mim toda hora. Mas essa daí era a minha freguesa. Essa aí era, putz, coitada dela. Mas é gente boa, a Virginia é gente boa. Ela eu tinha vontade de ter conhecido, a Maria Esther, porque... Nossa, ia rir muito, cara. Assim. Ela parecia que era uma pessoa muito espirituosa, assim, né? Sim, assim. Às vezes você pensava que ela tava meio fechada, mas ela era aquele humor ácido, né? Humor britânico. Parecia um tabloide, né? Aquela britânico. Você narrou o Guga. A exceção algumas de Roland coisas, a exceção de Roland Garros, que não era nossa. Da ESPN e da Manchete. E na aberta, era Coque Tavares que negociava isso aí e colocava na aberta, né? Você narrou o momento que ele vira número 1 do mundo. Sim, lá com o Agassi. Quando ele bate em Sampras e Agassi. Você teve uma sorte, você teve pouca sorte na sua carreira, porque você consegue narrar os 3 dessa geração e os 2 da outra geração, e além do maior tenista brasileiro da história. Você pegou, assim, você teve a história do tênis passando por você. Mesmo, cara, assim, eu tava até falando com alguns amigos e em casa também, que assim, eu falo assim, cara, eu não reclamo de nada e eu não peço mais nada porque eu tenho mais do aquilo que eu pretendia ter, né, num período de vida tão curto, né? Porque eu tenho 52 anos, né? Quer dizer, um período curto de vida, que tem a expectativa de vida hoje é muito maior. 80, 90 anos. Embora a gente às vezes exagere, né? Enche a cara, come que não deve comer. Abusa, quer atrapalhar a expectativa. Aí malha menos do que deveria malhar, mas malha. Né? Como diria o meu amigo Domingos Venâncio, é a saga do gordinho insistente, né? Mas você continua malhando, mas você continua bebendo e comendo torresmo. Você malha pra perder isso. Aí eu falei, cara, eu tenho coisa assim, eu tenho mais do que eu almejei, pensei em conquistar, mas agradeço de joelhos todo santo dia. E tem essa... Até perdi. A gente tava onde? A gente tava falando dos grandes ídolos que você... Não, mas assim... Dos grandes nomes. Não, Sampra, lá. Aí eu chego no Sport TV em 97 e tal, pá. Aí comecei a narrar uns VTzinhos lá, fazer uma moto velocidade ali, uma superbike aqui. Eu lembro do primeiro evento que eu fiz foi gravar um jogo entre Grêmio e Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho. Tinham 50 pessoas no Olímpico num frio... absurdo. Glacial de Porto Alegre e o Grêmio jogando de bate-chuva. Jogo 0-0 horroroso. Aí depois lá o cara falou, você tem uma voz boa fazer tênis. Falei, cara, nunca vi esse esporte na minha vida. Aí um ano depois, que eu entrei em 97, 98, eu comecei a fazer jogos de tênis. E eu lembro que o primeiro torneio que eu fiz foi um torneio que hoje existe, mas não nesse formato. Hoje ele é um torneio para todo mundo, é Antuérpia. Uhum. Eu não sei se ele é um 250, acho que ele é um 250 hoje. E na época ele só era disputado por tenistas europeus, entendeu? E o prêmio era maravilhoso. O troféu era uma raquete de ouro maciço, do tamanho natural da raquete. Caraca.
E como a Antuérpia é a terra do diamante, né? Eu lembro que a raquete ela era crivada de 1.617 pedras de diamante. Se aqui no Brasil roubaram a Jules Rimet, imagina isso. E a regra era a seguinte: o tenista que conquistasse esse torneio 5 vezes, ou 3 seguidas, levava para casa a raquete em tamanho natural. Aí tem um maluco suíço chamado Marc Rosset. O cara ganhou esse torneio 5 vezes e ele levou ele tem a raquete. Se não... Lá na Suíça, eu acho que ninguém levou. Ia pegar pra derreter, entendeu? O cara deve ter lá a raquete. Lá. Nem o Roger Federer tem, porque ele não jogava Antuérpia, jogava de vez em quando. E ele não era o Roger Federer, né? Naquela época ele não era, ele passou a ser em 2004. Começando. Acho que em 2004 já tinham mudado, o torneio já não existia mais nesse formato. E aí, 98 eu narrei esse torneio e tal. Aí em 99, cara, aí o meu chefe falou assim, você vai narrar... Tô trazendo o João Guilherme de São Paulo, que o João já era da casa, o João agora tá em outra empresa. Recentemente ele já mudou de uma empresa para... Teve aqui também já. Já teve aqui o João. Grande garrafa. E o João veio de São Paulo, que ele era o Sport TV em São Paulo, veio pro Rio na semana de Wimbledon, aí ele falou assim, você vai dividir aí o Wimbledon com o João. Você faz um dia, ele faz outro, ou senão vocês dividem, aí a gente vai resolver. Beleza, a emissora não era na Barra da Tijuca, a emissora ficava no Rio Comprido, numa rua chamada Itapiru, que era uma rua... né? A rua tá lá até hoje. É uma rua que sobe e tal. O João foi sair do hotel, foi pegar ao invés de João pegar um táxi pra ir pra emissora, ele pegou um ônibus, cara. Pegou 404, aí quando o 404 parou a escada do 404 tava um pouquinho alta, quando ele pisou, cara, ele virou o pé e quebrou o pé. E aí, pela segurança do trabalho, o cara tem que pegar lá, o cara tem que engessar o pé e fica pelo menos um mês. Pegou um CAT. E aí o meu chefe, já morreu, o Pascoal Ambrosio, ele chegou pra mim e falou, cara, é o seguinte, tem uma notícia meio desagradável. Você vai ter que fazer o Wimbledon sozinho. Eu falei, cara, mas aí o Comédia de Manhã tem... Aí que o João pensou aquele bordão dele, que desagradável. Você vai ter que fazer o torneio sozinho. Mas como naquela época o torneio tinha só um sinal internacional, ou seja, ele começava ali 6 da manhã, 2 da tarde, os caras estavam encerrando porque não iam para outras quadras, não. Era só a central e a 1. Falei, beleza. Aí eu tive a sorte daquele ano, foi em 99. Em 99, a final do torneio foi entre Pete Sampras e André Agassi. Cacete. Aí eu, com 2 anos de narração, já estava me vendo fazendo uma final de Wimbledon entre Agassi e Sampras. E aí o Gustavo Kirten já era o Gustavo Kirten, porque ele foi campeão em 97 de Roland Garros. Pegou quartas e... Foi o melhor desempenho dele em Roland Garros. Sim, eu devo ter narrado esse jogo, não lembro. Devo ter narrado. Só tava você narrando? Você tava... Sim. Certeza você narrou. Pegou quarto, mas eu não sei, porque de repente o cara... Sim, o Wimbledon. De repente o cara joga em outra quadra. O Wimbledon. E Roland Garros já tinha vencido em 97, já era campeão de 97. E ele já tinha um título de Roland Garros. Não, e em 99 o Guga tava naquela situação dele... Em 99... Não tava a afirmar. Mas ele tava tentando se reafirmar, porque ele ganha em 97 e em 98 ele tem uma temporada ruim, né? Em 99, ele chega em Roland Garros... deixa eu ver como é que era o cruzamento. Ele perdeu para um condenado de um ucraniano chamado Andrei, que não tem nada a ver com esse Medvedev de hoje. Esse Daniil Medvedev é russo e o outro é ucraniano. Olha o problema aí. O outro foi... Esse cara ganhou um monte de torneio na época. Era um gigante, não é? Esse cara era um gênio, jogava muito tênis. Aí, porra, o cara vai e elimina o Guga, mano. Ele impediu esse condenado, desse Andrei Medvedev, que a gente tivesse uma semifinal entre o Guga e o Fininho, e aí teria um... Eu não sei. Eu acho que o Fininho ia embaçar a vida do Guga lá. Né? O Fininho sempre embaçava o Guga. Era um jogo chato. Talvez o Fininho fizesse a final com o Agassi. Você já imaginou o Fininho na final de Roland Garros com o Agassi? O Fininho ia sair morto. Ele ia ganhar esse jogo, ele ia dar um jeito. Eu encontro com ele aqui e falo com ele, cara, você ia dar um jeito. O Agassi ia sair de quadra atormentado por você. Que você ia dar um jeito de tirar ele do jogo dele pra você ganhar esse jogo aí. Que seria o jogo da tua vida. Sim.
Assim como você atormentou o juízo do Marcelo Rios lá e ganhou o Pan-Americano, você ia atormentar o juiz do Agassi. Não, ele ia jogar, ia virar uma final da Copa Davis ali. Ele ia fazer E antes, certamente, você ia atormentar o juiz do Guga, né? Pra você ganhar do Guga na SEMI. Mas aí veio o Medvedev, ganhou do Guga e ganhou de você. E era o momento que o Guga tava crescendo, né? Pra chegar em 2000 e ficar estável. Sim. Porque o Guga, ele ganha em 97, cai muito em 98. As pessoas, foi um acaso ele ter ganho em 97. Não, ele vai... E depois, em 98, ele volta... No final de 98, ele já começa a crescer. Em 99, ele já ganha Roma, já se estabelece ali. E aí, pô, eu tive a sorte de fazer um Sampras e Agassi em 99. Aí, porra, o Guga... E aí vem a questão do acaso que ajuda a quem trabalha muito, né? A gente sempre trabalhou muito. Hoje eu trabalho muito menos. Até menos do que eu gostaria, né? E mais também do que eu gostaria. Acho que às vezes você está meio cansado. Né? Mas assim, eu prefiro ficar com a primeira. Eu trabalho até menos do que eu gostaria de trabalhar, mas trabalho menos. Porque hoje tem muito menos evento e muito mais narradores. Só que naquela época era muito evento e pouco narrador. A gente sempre trabalhou muito. Então, assim, eu lembro que na época o Lucas Pereira, acho que ele está na Record até hoje. Record. O Lucas Pereira dividia as narrações de tênis. E o Pascoal, que já morreu, era meu chefe, ele tinha meio que uma dúvida e tal. Quem é que faz melhor? O Pascoal tinha mania de sair pela emissora fazendo uma pesquisa com a engenharia. Data Pascoal. Com a galera que fazia operador de áudio, operador de caractere, diretor de TV, coordenador de evento. Aí, quem é que vocês acham que é narrar melhor o tênis e tal? Aí eu não vou nem dizer aqui o resultado da pesquisa, para não colocar alguns nomes, inclusive de pessoas que já morreram, em xeque. Aí ele resolveu o seguinte, bom, a gente teve uma reunião na época com o Guilherme Zatá, que era o nosso diretor-geral, né, do Sport TV. Zatá, que é um cara onde, se ele tocar esse copo aqui, esse copo de verde, ele vai ficar amarelo, amigo, vai virar dourado aqui. Era impressionante o que esse cara fazia. Virava ouro. E ele foi pro Multishow e... Porra, Multishow. Falei, cara, esse cara é um... Toque de Midas. Aí ele fez a reunião e falou assim, não, já estamos comprando aí 10 anos de 20, depois viraram 20 de Masters 1000, era Master Series na época. E aí tem a Masters Cup que o Lucas Pereira vai narrar. No fim do ano... eu nem lembro. Era dezembro. Aí eu tô na reunião e falei, vou ficar quieto, né, cara? O cara é diretor, vou falar o quê? E aí o Lucas realmente foi escalado para... Só que aí, por um equívoco do canal na época, alguém que era responsável por pegar a sua equipe e mandar para Lisboa e colocar lá, esse alguém não sabia que tinha cabine lá, mas aí achou que não tinha e não mandou. Aí mandou um comentarista como repórter e um produtor para ajudar o comentarista. E a narração era feita no Brasil. Aí eu e o Lucas ficamos aqui. Só que é o seguinte, por uma escala meio louca, eu não sei o que aconteceu, que o Lucas narrou a semifinal. Contra o Sampras. Só que o Lucas teria um futebol no domingo. E não tinha narrador pra botar lá. E esse futebol, como ele narrava futebol melhor do que eu, acho que eu não vou botar. O cara falou, cara, então não tem jeito, né? Aí o Pascoal teve que falar assim, cara, afinal vai ser você. E aí eu falei, cara, afinal vai ser a semi é com Sampras, né, cara? Será que esse cara vai ganhar do Sampras? Aí, beleza. Eu tava na emissora no dia, eu fiz alguma coisa antes, eu fiquei lá pra ver o jogo. O cara não começou a entubar o Sampras, eu falei, cara, esse cara vai ganhar do Sampras. Acertando todas as esquerdas do mundo. Eu não acredito que esse cara vai ganhar do Sampras, cara. E o cara levou o jogo, acho que foi pro terceiro set, né? Foi 2x1. 2x1 de virada, né? Aí algum irmão da TV portuguesa, tipo, por que botão é esse aqui? Esse botão vermelho é tão bonitinho, o cara deve ter apertado. Aí o sinal caiu. O Guga com 2 match points. Puta que pariu. Sinal. Quando o sinal voltou, aí eu só vi o Guga comemorando. Aí eu comecei a pular pelos corredores. Falei, caramba, o Guga ganhou do Sampras. E eu vou narrar a final. Entendeu? Caiu no colo, assim. Aquelas sortes boas da vida, né? Sim. Igual agora, recentemente, foi o Mundial ou foi Liga das Nações? Liga das Nações de vôlei feminino?
não sei o que aconteceu, que o Milton Leite faria o jogo do Brasil contra a Sérvia na semifinal. E aí o Milton ficou sem voz. Aí, como eu faria o jogo anterior, alguém me ligou e falou assim, pô, você faria os dois? Eu falei, faço. Porra, Brasil e Sérvia, né? Se faça outra. Aí depois me ligaram de novo e falaram, cara, é o seguinte, o Milton não tem condição realmente, mas só que a gente tá com medo do primeiro jogo ser 3-2, você pegar e entrar no Brasil e Sérvia já com a voz explodida. Que um jogo de vôlei é um jogo de vôlei, você fala o tempo inteiro. O jogo de tênis você fica calado ali. Você só fala quando tem que falar. Aí a gente vai botar o Bruno Fonseca aqui, você continua no jogo do Brasil. Porra, beleza, cola no colo, né? E o Brasil ganha na Sérvia na final. Aí eu falei assim, graças a Deus eu não fiz a final, que tomou um couro Aí você que seria o pé frio. desagradável da Itália, e aí deixa pro Jader Rocha se virar, que ele é o pé frio. Tá? Então, assim, são coisas que acontecem que caem no seu colo. E o tênis tem muito disso também. Essa história do Guga acabou sendo a única pessoa no Brasil que fez esse jogo, né? Sim, é a tua voz. É, porque não tinha ninguém, não tinha, a gente ainda, em 2000 a gente não tinha blog, a gente não tinha canal no YouTube, a gente não tinha, se tivesse a galera ia fazer. Não, no YouTube você busca, só tem é tua voz. O jogo tá na tua voz. Quando o Sport TV fez um especial há alguns anos, de 20 anos, foi a sua narração aí que acabou apareceu sendo eternizado esse negócio. Quando o Guga ganha e vira o número 1 do mundo, a sua cabeça ali, de torcedor não, e jornalista. Cara, assim, o jogo foi, né? Porra, primeiro set o cara meteu 6-4, segundo set. Olhar pro Narco e falei, cara, o Agassi tá numa encruzilhada ali, numa armadilha. Teve uma hora que o Agassi estava tão perdido que o Agassi já ia sentando. O juiz falou pra ele assim, o André, tá 40-15. Ele, não é game pra ele, não? Não, tá 40-15 pra ele ainda. Volta lá que você tem que devolver mais um saco. Ele, caramba, ele tava tão perdido que ele já tinha... E aí o jogo foi, porra, a gente se divertindo e tal, né? Lá em cima, audiência lá em cima. Durante muito tempo tinha sido a maior audiência da história do Sport TV. Foi superada depois por um jogo do Flamengo com o Corinthians, se não me engano. E aí o Narc tranquilo. Quando chega perto do match point, eu olho pro Narco e o Narco fala assim, agora eu estou nervoso. Falei, você vai ficar nervoso justamente na hora que você não deveria ficar, né? Porque você vai me deixar também, né? Mas tudo bem, pode deixar que eu me viro aqui. Ele tremendo lá, mão gelada, suando. Aí veio o match point e tal. Outro dia eu falei num baú do esporte que a gente faz, né? E eu falei pro produtor assim, eu falei, Rafa, se eu pudesse, eu narraria de novo. Ele, então narra de novo aí. Eu falei, mas não vai ser mesmo, porque não é na hora, mas assim, eu acho que eu poderia ter feito melhor esse match point aí. Eu era muito novo ainda, eu tinha muito pouco tempo eu tinha 3 anos de carreira como narrador. Hoje eu tenho 25, hoje eu pego isso aí e transformo numa narração o que você fez do com as meninas. Ouro da vela. Sim. O que você fez com as meninas no terceiro lugar. Sim. No Ouro da Vela, o primeiro Ouro da Vela da Caena e da Martini. Falei, cara, como é que eu vou fazer essas garotas estão arrebentando com a regata. E as meninas... E só... Falei, amigo, não vai ser uma narração normal. Vai ser a chegada do Ayrton Senna. Vai ser a chegada do Ayrton Senna. E os dois comentaristas do lado aqui, desesperados. O Cadu, que é um cara que vive da vela, o dia a dia dele é em cima da vela. Ele tem outras coisas, mas assim, é um dia a dia em cima da vela. O Marcelo Ferreira é o Marcelo Ferreira. É só isso. Ele só é campeão olímpico 2 vezes. E campeão mundial 813 vezes. Com o Torben Grael, que devia estar naquele momento. Ele estava lá na Marina, que o cara tava louco. Surtado. A filha dele ia continuar a dinastia dele, cara. Aí eu olhei pros caras e falei, esses caras aí não tem condição já. Esses caras já estão no emocional. Eu falei, então fica tranquilo que a gente vai aqui. Mas assim, e depois que a garota cruza com aquele barco, as meninas cruzam com... Depois disso, até elas voltarem para a premiação, deu umas 2h30. No ar ali. Já não tinha mais muito o que falar. E aí eles me ajudaram, porque aí eles já estavam mais tranquilos, felizes da vida e tal.
E o celular do Marcelo, que não parava de tocar, e aí o celular do Cadu, não, vamos festa na Marina, festa não sei o quê, vamos pra Niterói. Eu falei, você tá convidado. Falei, fecha isso aí, cara, porque pô, a gente tá no ar, cara, não pode comercial, mano. Vocês estão combinando festa aí, vou estourar Moe Xandon. A galera vai chegar. Porra, eu tô pensando em chegar em casa, cara, e tomar a minha verdinha lá, e vocês estão falando em Moe Xandon, mano. Vocês vão comemorar, vocês vão ficar na Marina lá em Niterói até amanhã de manhã, cara. Não, porque já estão encomendando isso aqui. Eu falei, daqui a pouco chega aquele prato de lagosta aí. Aqui, 2 horas do ar mesmo, vamos comer lagosta. Aí o Marcelo, cara, você não tem ideia do que representa aí. Eu falei, eu tenho ideia do que representa essas meninas campeãs olímpicas. Cara. No Brasil. No Brasil, no Rio de Janeiro. Pô, aquela comemoração que nenhum país do mundo você vai ver. A galera pegou o barco e levantou o barco com as duas dentro. Cara. Sensacional. Aquela comemoração bem... mas isso é normal na vela. Eu falei, normal na vela, mas não é no Rio de Janeiro. Na casa delas, no quintal casa delas. No quintal delas. E elas ganharam essa medalha porque elas estavam no quintal delas, que elas fizeram um contramento totalmente diferente do outro barco. Que elas conheciam ali. Conhecia a Bahia de... Começaram ali, né? Sim, era o campo delas. E elas fazem o que elas querem, cara. Ter narrado os Jogos Olímpicos de 2016 foi um momento especial pra você? De mapa, todo mundo, né, cara? A galera toda da narração, muito feliz de estar aqui. Eu fiquei, sabe, uma das tristezas que eu sei na minha vida é que eu não consegui comprar nenhum ingresso. Engraçado, não consegui comprar. Eu ia fazer uma maluquice, que a minha esposa, ela sempre gostou muito de vôlei. Todos os jogos da Superliga ela assiste. Às vezes eu chego em casa, ela já tá dormindo e o jogo da Superliga assistindo ela. Mas ela tá lá dando audiência. E que às vezes eu faço o jogo... Amanhã, a gente tá gravando esse programa na quinta. Na sexta, dia 17, que inclusive é aniversário dela, eu tenho Fluminense e SESI Bauru. Esse jogo é 18h30. Esse jogo acaba umas... 8h30, mais ou menos. Depende. É 9 horas, 9h30. Se alguém resolve levar pro tie break, né? Já acaba em cima do jogo das 9. Vai emendar um jogo no outro. O último Fla-Flu que eu fiz no Tijuca, quando eu olhei, cara, tem um jogo começando daqui a 5 minutos. E eu tava terminando, ainda o quarto set foi pro quinto. Aí invadiu o jogo do Minas, acho que era Minas e Osasco, era um clássico. Invadiu, já pegou no meio do primeiro set. Isso é bom, pô. A audiência fica lá em cima, entrega em cima. Então, já perdi até o fim da galera que tá falando aqui. Do vôlei. Da situação dos Jogos Olímpicos em casa e que a tua esposa queria comprar ingresso. Aí eu entrei no site, aí eu falei, aí eu olhei lá e falei. Aí tava dizendo, você precisa entrar num grupo de 3 pessoas para ser sorteado e uma só é sorteada. Aí eu falei, cara, esse ingresso é mais barato, eu não vou conseguir. Aí eu falei, cara, eu queria comprar pro final do vôlei feminino, que eu tinha certeza que a gente ia pro tri. Eu tive sorte, que eu não fui sorteado. Senão eu pagaria 1.700 pratas. Pra ver outro jogo. Pra ela ver pra ela ver a China, sendo campeã olímpica. Aí eu tive sorte que eu não fui sorteado. Alguém foi sorteado no meu lugar. E ficou puta. Aí, assim, como a gente tinha... A emissora distribuía alguns ingressos pra gente que estava trabalhando, eu consegui pra ela 2 pra ver um dia do vôlei de praia. Ela achou maravilhoso. Aquela arena... Que era um negócio absurdo. Os caras montaram uma arena em Copacabana, cara. Pra jogos meia-noite. Nossa, gente demais. E elas ficaram ali, porque o ingresso era legal, né? Perto da quadra, elas viram tudo. Ela é uma amiga que foi... Eu não fui porque eu tava no Parque Olímpico lá. Eu tava uma semana de Parque Olímpico, mais uma semana de emissora. Que o tênis foi na primeira semana. E eu tava todo dia naquele Parque Olímpico lá. Você consegue, igual você narrou esse primeiro jogo, nas Olimpíadas, você tem 2 fatos históricos. A partida do Djokovic, que ele é eliminado. Sim. E depois a medalha de ouro. Já marcou a tua história nas Olimpíadas. Não, é assim, e é engraçado que no tênis, uma semana você fica lá em cima. Como a gente fazia todos os jogos, a gente tinha 16 canais, tinha um canal só pro tênis. E aí, porra, eu olhava assim as posições, falei, porra, ninguém vem aqui, cara. Aí, quando eu olhava o Sareta lá, o Sareta ia pra Band, o Sareta entrava 5 minutos e ia embora. A gente ficava lá, eu, Cláudio, o dia inteiro lá dividindo, fazendo jogo pra caramba. Aí, dia da final, cara, aí veio um monte de gente embaçar o nosso espaço. Ele falou, porra,
Tá tranquilo. Na final, pô, Andy todo mundo Murray, quer. Andy Murray, TV britânica montando a parada, teve a Argentina lá, porque era o Delpo na final e tudo. Um monte de diretor da nossa também embaixo sentaram. Eu falei, vocês vão ter que sentar na pop, ligado? Porque aqui não tem não, aqui é todo mundo na geral. Tô dominando aqui. E a galera louca, enlouquecida, vibrando lá. Eu falei, cara, aí um dos nossos diretores, eu olhei pro cara e falei assim, cara, eu nunca vi um jogo como esse. Assim, a hora que eu já narrei, esse jogo, o que o Andy... Eu nunca vi um cara defender tanto num jogo de tênis como o Andy Murray naquele jogo. Porque o Del Potro, amigo, o Del Potro, quando ele tá animadinho, quando ele tava animadinho, ele não tinha uma raquete na mão direita, ele tinha um machado. Né? Se você soltasse o Del Potro numa floresta, era crime ambiental, cara. Porque o que ele dava na direita, mano, e ele dando e o Murray só passando de volta, e aí o cara vai cansando e o Murray daqui a pouco ganhou o jogo. Foi um 3-1 com o cara de 3-2. Pelo desgaste, né? Pelo desgaste dos caras, assim. E o Del Potro fez uma chave de torneio. Ele jogou aquela Olimpíada como se joga um Grand Slam. Parece que ele estava ganhando o US Open que ele ganhou em 2009. É que acaba virando o 5º Grand Slam no ano, né? Sim. Quando tem Jogos Olímpicos. Sim. Perguntas polêmicas. Agora eu quero te colocar em... Eu sou amigo. A gente tem um ombudsman aqui do meu lado. É. Tem um cara aqui do meu lado Não, que ele vai controlar essas... No auge. Final de Roland Garros. Guga, de 2000, versus Rafael Nadal no seu auge. Quem venceria? Pois é, né? Guga no auge. Guga, assim, sem quadril dele... bom. Não, mas versus Nadal. O problema, bom. Eu acho que o Nadal ganharia 20-18 no quinto. Por quê? Vou te explicar o porquê. O mental do Guga sempre foi muito bom. Eu nunca vi o Guga destrambelhar. Mas o problema é que o Nadal, no auge, ele tinha uma bola que, para quem bate à esquerda aqui, o Guga ia ter problema de controlar aqui. Vai ter gente que vai dizer que não, o Guga ia ganhar dele porque o Guga já afastava. O Guga ele tinha tanta bola que ele se dava ao luxo de jogar 3 metros atrás da linha de base e furar os caras de lá de trás. Aqui. Mas acho que o Nadal incomodaria ele aqui, porque ele, como o Nadal incomodou o Federer a vida inteira. A não ser que o Guga encontrasse a solução que o Federer, muitos anos depois, encontrou, deixou a teimosia de lado e começou a pegá-la aqui. Se você afasta muito, aí ele te empurra para... Mas como o Guga afastava tanto, de repente já ia pegar ela caindo e aí já ia incomodar o Nadal lá atrás. Mas que o Nadal levaria uma certa vantagem por causa dessa bola que ele enroscava na esquerda do cara. Mas teria sido um dos grandes jogos da história. Sim, teria um jogo que duraria umas 7 horas, né? Certamente. Foi muito triste o Guga não ter parado bem antes do que ele teve que parar, por causa né? das questões de lesão. É uma pena. Quando ele chega ali em 2004 e ganha do Federer em Roland Garros, aquele ali foi a última dança do cisne, né? Sim, e eu acho que aquele torneio ele poderia ter vencido. O problema todo foi o Nalbandian, né? Que ele não teve a paciência que ele teve contra o Federer de jogar com... Como o Nalbandian devolve muito, o Nalbandian embaçou um pouco o jogo dele. Se ele ganha do Nalbandian ali também, amigo, ele teria 4 Roland Garros. Porque mesmo com o quadril estourado, ele ganhando do Nalbandian ali, ele não perderia nem para Gaudio nem para Coria. Fatalmente. Não teria como Gaudio e Coria ganhar. O Gaudio porque já encaixava o jogo ali. E o Coria, porque o Coria não tinha aquela potência de bola que tinha o Guga. O Coria não ia conseguir ganhar dele só jogando na força da bola dele. Não ia. Ele ia ser rápido. Ele ia passar por cima em 3-0. O Gaudio ia dar um certo 3-1. trabalho. O problema todo foi o Nalbandian, que esse aí atrapalhava. Era um jogo parecido com o Lleyton Hewitt. Um jogo de contra-ataque, devolvia muito bem. Ferreiro também. Regulado. Exatamente. O Guga ali de repente o Guga já cansou de cabeça e o físico já pegou e ele não conseguiu ganhar. Mas era para ganhar do Nalbandian ali e ganhar mais um Roland Garros ali. O cara ganhou do número 1 do mundo, né? Um dos maiores de todos os tempos, que era o Federer. Ganhou fácil. Ganhou 6-4. Ganhou fácil, assim, tranquilo, sem sufoco. Eu lembro até que o Galvão tava fazendo um jogo da seleção brasileira e ele deu a notícia. Ele, amigo, 3-0 no número 1 do mundo. O Guga voltou. Eu falei, cara, esse cara vai ganhar Roland. Mas aí, porra, tem sempre um chato, né? O Nalbandian é o chato, né, cara?
Chato da vez. É o Tem chato. o cara que faz o papel do chato no Alband é um desses caras. O Leighton Hilt é um desses caras, entendeu? Você falou do Galvão. O Galvão sempre se falou que é fã de tênis e ele tem a tristeza de não ter narrado a carreira do Guga. Então, se ele quiser trocar comigo, troca. O que representa o Troca Galvão? o número de copas comigo. Deixa eu narrar o Tetra. Narrar o Tetra. E troca também a remuneração. O que representa o Galvão pra vocês, tenistas? Ele é um cracaço. Vocês narradores, aliás, desculpa. O Galvão é referência, amigo. O Galvão é um craque de bola. Craque. E é impressionante como os bordões do Galvão, eles não foram pensados, eles surgiram, assim, é um negócio divino, né? Segura que eu quero ver. Sai que é sua. Sai! Sai! Que é Não, aquele segura que eu quero ver do Romário é sensacional. Sensacional. Quem é que sobe? Quem é que sobe? Lá vem ele de novo. Até as broncas eram sensacionais, né? Eu lembro um jogo que começaram a meter o replay e o Brasil quase faz um gol que ele ia perdendo, né? Ele, isso é hora de dar replay! Falei, nossa, cara. Não, e tem o contra a Alemanha, pô. Que é o... Lá vem ele de novo. Virou passeio! O Galvão é genial. O Galvão, o Luciano. O Luciano era genial. A voz do Luciano, né? A emoção que o Luciano... O grito de gol do Luciano é absurdo. Luciano do Vale, uns craques. E dos novos? Dos novos, cara, não tão... assim, dessa galera de agora, eu sou muito fã do Everaldo. Everaldo é muito bom. E do Rômulo. Tem gente que não gosta muito do Rômulo, mas o Rômulo é outro que não inventa bordão, acho que surge do nada, assim, né? E os bordões são loucos, os bordões. Aquela do Ney La Torraca foi espetacular, cara. Não, ele cantando a música da Ragatanga uma vez, no meio da transmissão. Muito bom. Eu gosto muito do Everaldo, gosto muito do Rômulo. Dessa nova geração, são os caras, assim, muito bons, muito bons. A gente tem no nosso time agora um menino que é uma joia, que é o Bruno Fonseca. Muito bom. E o Bruno não cria bordão. Assim, não inventa. O Bruno, ele... Tem uma linha mais... É low profile, mas ele é muito bom narrador. Ele é um cara que tem e é um ser humano extremamente educado, tranquilo e tal. Ele é um menino que vai dar muita coisa boa aí pra frente, sim. Eu te falei que ia colocar numa encruzilhada. A segunda. Segunda. Cuidado com o ombudsman. Só porque você estará, a partir de segunda-feira, encontrando com todo mundo lá no Jockey. Nossa, e agora é pior, né? Que os caras agora... Você falou! Você não precisava vacinar. Não precisava vacinar, mas assim, eu tomei 4 doses e não sinto mais nada. Entendeu? Quem foi o melhor? Federer, Nadal e Djoko. Os 3 no auge. No auge. No melhor momento de cada um. Se você tivesse que escolher um pra falar assim, esse foi o melhor, esse foi o segundo e esse foi o terceiro. Federer sempre. Segundo lugar. Porque o Federer é o seguinte, eu vou explicar o porquê. O Djokovic ganhou mais. O Federer, cara, ele escolheu um caminho muito bonito. Você lembra daquela música? Você deve ser mais novo que eu, mas o ombudsman aqui deve lembrar do Zé Rodrigues. O Zé Rodrigues, aquele do Soy Latino-Americano. Assim, tem uma frase da música que ele fala assim: meu caminho pro trabalho é um pouco mais comprido. Eu vou sempre pela praia, que é muito mais divertido. Ou seja... O Federer, ele escolheu o caminho pela praia, que é mais bonito, para chegar num lugar que chegou o Nadal e chegou o Djokovic. Plasticamente, você olha assim, cara, isso... ninguém faz o que o cara fazia. O jeito da passada de grão-willy na paralela. Entendeu? É um negócio absurdo. Da passada de slice. O cara passava os caras de slice, amigo. Bate pronto com um toque na raquete. Passa o cara. E o cara não chega na bola. O segundo é o Djokovic. O Djokovic, ele pegou tudo que o Nadal tinha de bom, que o Federer tinha de bom, que ele tinha de bom e colocou no jogo dele. Bateu no liquidificador. E aí deu o Djokovic. O Djokovic é o segundo, o Nadal o terceiro pela mente, né? Pela garra que ele tem e pelo ser humano que ele é também. Um cara de extrema consciência daquilo que está acontecendo ao redor dele, né? Isso aí é muito bom. Os Djokoviteiros vão me matar, mas eu só mudaria o segundo lugar. Eu sou Nadalzete. Mas Federer pra mim tá ali em cima. Eu acho que o Federer é o maior da história, disparado.
o Nadal tá aqui e o Djokovic aqui. Aquela briga assim, aquela treta boa assim, UFC. O problema é o seguinte, cara. Essa galera Djokoviteira aí, eles pegaram o Djokovic. Aquele cara que acha que tem que entrar na loja de conveniência, quebrar tudo e não pagar e avançar o sinal e ficar por isso mesmo, ele pegou o Djokovic como símbolo, assim, sendo que o Djokovic não faz isso. Exatamente. Ah, mas ele não vacinou, eu posso não... Não. Ele não vacinou porque é um negócio que, de repente, eu não sei como é que é a vida dele, se isso pode afetar o corpo dele de alguma forma. Tem gente que é alérgica a qualquer tipo de substância que realmente não vai poder vacinar. Ou se é uma coisa, a ideia da cabeça dele, que ele acha que não vai botar uma coisa no corpo dele que de repente ele acha que vai afetar o desempenho dele. Mas não é você pegar o Djokovic como exemplo, sair fazendo besteira por aí, sendo que ele não faz. Se fosse um Kyrgios, eu até compreenderia. Porque o Kyrgios é o cara que brigou com a namorada, saiu no tapa com ela dentro da casa dele, a polícia australiana bateu lá na porta, amigo, o que está acontecendo aí? E aí, depois que ele foi no US Open, em Wimbledon, na final, ele tinha que voltar para a Austrália, ele relutou. Porque ele teria que responder aquela denúncia da vizinhança. Que, o cara tá batendo na namorada aqui, amigo. Entendeu? Se fosse o Kyrgios, dava até para entender que é o bad boy que quebra tudo, é o cara que destrói a raquete, que arruma treta com o torcedor, briga com o Ben Stiller. Cara, você é um péssimo ator. Eu não fico aqui dizendo que você contracena mal. Você não tem que ficar dando palpite no meu jogo. Cara, nem palpite no jogo dele deu. Assim, você é um péssimo ator. É o cara que arruma problema com todo mundo. E que é uma pena. Porque o que esse cara joga, se ele se concentra meia hora, ele ganha 4 grandes slams no ano. Mas ganha jogando dando show. Mas aí quando as coisas começam a ir muito bem, ele costuma arrumar um problema para elas irem muito mal. Ele se auto-sabota. Exatamente, ele joga contra ele, cara. Eu queria ter a idade, o físico e o jogo que ele tem com a cabeça que eu tenho. Eu ganharia 29 grandes slams e da bateria no 30. Ainda seria campeão olímpico nesse período todo aí. Eu ainda falar assim, ô Djokovic, vem cá, aprende comigo, amigo. Vou te falar, cara, o que esse cara joga, ele joga contra ele. Ele tem 2 adversários em quadra. Ele e o cara que tá lá do outro lado da rede. Aí ele começa a brigar com o treinador dele. Por que você não tá me aplaudindo agora? Por que você me aplaudiu agora? Quer dizer, aí você sai do jogo. Você sai do jogo. Ele é craque. Ele é um dos caras que melhor joga tênis que eu já vi. Joga muito, muito. Fora de quadra, é um cara super tranquilo, engraçado. Mas aí, o problema com a namorada lá, aí ele tem que resolver com a justiça australiana, que não vai dar mole pra ele, não. Ele tá ferrado. Ele vai ter que tomar um prejuízo aí, nem que seja financeiro. Reta final aqui do nosso bate-papo, Momento Estrela Bet, que é parceira aqui do nosso Resenha com o TF. Mas vou estar na tua área, acho que essa aqui é fácil pra você. Vem ele, ó. Essa é muito fácil. Palpite, vai estar lá na Estrela Bet pra você também poder fazer. Quem será o campeão do Rio Open? Carlos Alcaraz. É a menor odd. Ele é favoritaço. Ele é favoritão. Favoritão. Ele é favoritão. Favoritão. Mas eu acho que ele é um favoritão que não é meio difícil ganhar dele, cara. Se ele estiver bem, se ele voltou bem da lesão, se ele jogar bem na Argentina, que é um torneio anterior, ele vai chegar bem no Rio de Janeiro. Nem sei como é que ele tá na Argentina, deixa eu ver aqui. Como é que ele tá. Como é que o Alcaraz está essa semana? Deixa eu ver aqui. Alcaraz. Tenista. Alcaraz. Ele tá nas quartas de final. Ele ganhou do Laslo Djere, que é outro cara que é chato no saibro. Ele ganhou em 3 sets e ele vai jogar com Dusan Lajovic, outro sérvio. Pegou a servaiada toda. Os discípulos do Djoko. O Djokovic. Esses caras não ganham do Djokovic, né? Não ganha, né? É decidido. Não, os caras que torciam contra o Nadal ficavam loucos, né, cara? Porra, o Bautista Guti, o Feliciano, o Verdasco, o Carreño, os caras não ganham do Nadal. Cara, ninguém ganha do Djoko também. Tu acha que é mole ganhar do Nadal, mano? O Ferrer ganhou uma ou outra. Você acha que é mole ganhar do Nadal, mano? Fora que o cara deve ser ídolo deles, né? Aí os caras falam, porra, o head-to-head do Federer com o Nadal 16... Daquela época que era 16 vitórias contra 7 do Federer. Eu falei, tenta ganhar 7 jogos do Nadal pra você ver como é que é fácil. Ninguém ganhava 7. Entra na quadra e ganha 7 jogos do Nadal. Você vê quantos caras têm 7 vitórias contra o Nadal. É difícil. É difícil. Porque você fala isso que você fez dele. Cara,
Tenta ganhar um ponto do Nadal. Um pontinho. Devolver o saque do Nadal. Tenta ganhar um pontinho longo do Nadal pra ver se ele vai entregar de graça pra você. Mas não vai, cara. Não vai. Eusébio, pra galera que tá acompanhando aqui, que não é muito ligada no tênis, existe a possibilidade do tênis masculino brasileiro entregar algum grande atleta nos próximos anos? Pois é, a gente tem nesse torneio agora um menino chamado João Fonseca, que a galera tá de olho nele. Ele foi muito bem, juvenil, juvenil do Aberto da Austrália, foi vice-campeão de duplas. Inclusive, ele perdeu a final de duplas ao lado de um menino que ganhou dele na simples e foi na final. Um garoto, se não me engano, é belga. Ele é um garoto que tem experiência. O tênis feminino do Brasil hoje vive um momento espetacular. Esse ranking de número 12 da Bia aí, podendo melhorar essa semana, é realmente fantástico. E a Luísa é um fenômeno na dupla. E é impressionante que a Luísa, depois que ela voltou daquela cirurgia, ela teve um problema muito sério no US Open. E a Luísa deixou um recado muito legal para atleta que sofre lesão. Não antecipe, principalmente a lesão que ela teve, não antecipe a sua volta se você não tiver a certeza de que você vai ter um bom rendimento, que aquilo não vai te prejudicar. A previsão para a recuperação dela era de 8 meses, de 8 a 10 meses. Ela ficou mais de um ano. Ela ficou tipo 14 meses, se não me engano. Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir depois aí, pode cornetar. Coloca nos comentários. Ela ficou um pouco mais do que o período de recuperação. Ela voltou inteira. E ela já tem 6 títulos depois da volta. E um grande slam na conta aí. Bom demais, bom demais. Ela deixou um recado, principalmente para quem tem uma faixa etária como a dela, é jovem, não tenta antecipar a volta, cara. Eu fiz outro jogo de vôlei com um menino que lesionou quando ele foi sacado e pegou tendão de Aquiles na seleção brasileira, Darlan ou Alan, um dos dois. Alan, o irmão do Darlan. Quando o Alan voltou com 6 meses, a medicina falou assim, olha, ele tem a recuperação mínima de 6, máximo de 8, 10. Ele voltou com 6. Quando eu narrei o jogo dele, eu comecei a ficar angustiado. Falei, cara, o medo. Eu tava com mais medo do que ele, né? Aí ele tava assim, aliviando, ele não tava dando muito no saque e tal. Ele tava... Agora, porra, graças a Deus ele tá bem. Mas é um risco. É um risco que não sei se vale a pena correr. E a lesão que ele teve é uma lesão de NBA. O cara teve uma lesão de NBA no vôlei, né? O Rafael do Botafogo teve uma lesão parecida também. Tendão de Aquiles. O lateral do Botafogo. O Kevin Durant... Sim. E a NBA é tão sensacional que o Kevin Durant, quando ele lesionou ali, ele tinha já o contrato assinado com o Brooklyn Nets, jogando pelo Golden State Warriors. O Golden State bancou o período que ele tinha de contrato lá e ele foi pro Brooklyn Nets. Os caras bancaram a recuperação dele lá. Aí ele voltou, infelizmente para ele não foi campeão pelo Brooklyn Nets, agora ele tá no Phoenix Suns, que é nessa janela de intertemporada aí. Os caras que são free agents, eles podem ir para outros lugares. Mas assim, o Kevin Durant tá inteiraço, cara. Não teve mais a lesão. O Klay Thompson não volta 100%. Não. Com a mesma lesão. Mas eu queria ele no meu time de basquete. 2 anos sem jogar. Eu queria ele no meu time. 2 anos, mas que ele teve outras também, né? O Klay Thompson foram várias. O Klay Thompson tava zicado, mas ele faz uma média de 20, 25 por jogo. Meu time o Zach LaVine pipoca mais do que tudo. Seu time lá é o Bulls. Chicago Bulls. O Chicago Bulls, ele precisa... Mas isso aí acontece muito na NBA. Tem um longo período de entre safra. O Chicago Bulls, depois da era Jordan... Sofre muito, né? Teve o Derrick Rose ali. No momento do Derrick, muito. Eu achei que a gente fosse ser campeão ali. Mas aí ele se machuca, tem lesão no joelho, ele nunca mais volta a ser... Porque o time era bom na época do Derrick. Porque você tinha o Derrick, você tinha ali o francês, né? O pivô, fugiu o nome dele. Ai, caraca, o cabo do... Noah. Você tinha o Butler voltando, surgindo. Você tinha um time muito certinho. Sim, Chicago foi longe. E o Ted Gibson, você tinha um time muito legal. Só que tem que o craque se machuca e parece que mexeu com o psicológico do Derrick. Mas aí a franquia se movimentar na janela. Tem que trazer um cara, um free agent bom para suprir essas ausências. O Golden State, eu tava olhando aqui a classificação, falando um pouquinho antes de ir embora da NBA. O Golden State hoje ele tem 50% de aproveitamento. Ele tá ali pegando o play-in. Mas é um time... Sem o Curry que deve voltar. Sem o Curry que deve voltar.
é um time tão perigoso que nessa situação ele pode fazer um estrago. O próprio treinador, Steve Kerr, já deu declaração dizendo que a campanha é ruim. Alguns jogadores não gostaram, por exemplo, o Draymond Green ficou meio chateado e tal. E o Draymond Green chateado é um perigo, né? Coitado do... Coitado do Kerr. O Draymond Green... Mas assim, é um time, amigo, que é bom não pegar ele no play-in, não. E depois os playoffs também. Deixa eles... E eles podem pegar playoffs. Quando o Curry voltar nessa reta final, aquelas últimas partidas, eles podem emendar uma sequência de vitórias. Ficar em sexto eles ali. podem entrar sexto, quinto ali e complicar. É uma dinastia, cara. Esses caras viraram uma dinastia. Pra você, o LeBron superou o Jordan? Não. É aquela questão. Os números, eles vão dizer que o LeBron fez muito mais pontos na história do que o Michael Jordan. Mas o LeBron não era o Michael Jordan. O próprio Magic Johnson, que é da mesma época e é genial, não é o Michael Jordan. O Michael Jordan, eu não vi lá atrás, eu não vi o Bill Russell, eu não vi essa galera lá de trás. Assim como eu vi o Tom Brady e eu vi o Patrick Mahomes, eu não vi o John Montana. O cara que viu, ele vai dizer, o Montana... O cara que viu o Di Stefano vai dizer que ele é melhor que o Maradona. E o cara que viu o Maradona vai dizer que ele é melhor que o Messi. Entendeu? É diferente, cara. O Michael Jordan é uma lenda. O Michael Jordan, ele tá ali na prateleira do Pelé. Concordo. Na prateleira do Roger Federer. Entendeu? Do Hamilton. Schumacher. Um Ayrton Senna ali. Entendeu? Ali. O Senna, o problema é que a gente não sabe o que ele faria se ele não tivesse morrido naquela época. Até onde ele chegaria, né, em relação a com aquela Williams ali, ele chegou muito longe, ia ganhar um monte. Não, em 94, eu acho que o Senna já... Porque o Rio disputa até na última corrida contra o Schumacher. Isso. E o Senna chegaria certamente, se não tivesse acontecido. O Senna chegaria certamente. Então é difícil saber, Michael. E a NBA, ela te proporciona isso. As franquias, elas... Por exemplo, você olha a classificação do Oeste hoje, você vê lá o Sacramento Kings, que até pouco tempo era baba. O Minnesota era baba. Exatamente. Você vê o Houston Rockets, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, que eram franquias que... O Houston recentemente foi o Lakers ganhou agora na NBA da pandemia, tem 2, 3 anos. Essas franquias estão vivendo um momento difícil. Né? Quem que dizer que o Sacramento Kings era... saco de pancadas, o Minnesota era saco de pancadas, estão brigando lá em cima. Agora, o Sacramento se mexeu, porque ele pegou o cara que era auxiliar técnico do Steve Kerr e levou pra lá. Quer dizer... Aí as coisas funcionam. A NBA é uma delícia. Adoro a NBA. Próximo assunto, o Ombudsman vai liberar. O próximo assunto será sobre NBA aqui. NBA e NFL. Eusébio, redes sociais. Pra galera te seguir. Resende.eusébio. Resende conhece, Eusébio conhece... É o meu Instagram. Né? Adorei mesmo. E tem o Eusébio Sport TV, que é o Twitter, eu não vou muito lá. Eu não vou mais no Twitter. O Facebook virou um... artigo de luxo. Como diria? O Facebook é aquela bicicleta ergométrica que vira aquela Monark com a bola. Exatamente. Que você anda de vez em quando. Eu não vou lá de vez em quando pra saber o aniversário de um ou de outro, entendeu? Nem isso, mas agora no dia que o Instagram começar a colocar o aniversário, acaba o Facebook. Eusébio, boa sorte. Obrigado por você ter vindo. Junto. Acho que o papo, eu gostei muito. A galera, tenho certeza que também. A gente ficaria aqui até... O problema é que tem que ir pra Volta Redonda. Volta Redonda não é ali do lado, né? É logo ali. Mas tem uma Dutra, tem uma chuva. Aqui uma Avenida das Américas, uma Ayrton Senna, uma linha amarela, uma Avenida do Brasil e uma Dutra. E não, fora que tô indo pra rodoviária ainda. Eu vou pra lá e depois eu volto. Ou seja... Tô ferrado. A saga do Colorado, meu amigo. Adorei o papo. Espero que vocês também. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem. Semana que vem tem mais resenha com o Wilson Gotardo, quarta-feira às 20 horas. Então, acabou o carnaval, tá na ressaca. 20 horas aqui no Resenha com o TF, bate-papo com o Wilson Gotardo. E assistam as outras resenhas, eu tenho certeza que vocês curtiram bastante. Se vocês chegaram aqui no meio do bate-papo com o Eusébio, é só voltar aqui que vocês terão o papo na íntegra. Valeu, gente. Um abraço, fiquem com Deus e fui. Até semana que vem.